Olha, boa noite. Para mim, vocês estão tudo escuro aqui. Será que é para todo mundo? Agora sim. Agora sim? Melhorou um pouco. Agora... Esse é o Brasil em Casa número 5, Histórias da Estrada Real. Eles disseram para mim que são escritores e produtores de conteúdo audiovisual. Mas a gente vai tirar deles aqui muitas outras qualidades que eles vão pôr no currículo depois de hoje. Vocês vão ver. Principalmente ali a gente tem um historiador que não se reconhece. Eles têm 9 publicações, que são 2 livros. No Guidão da Liberdade e 7 Passos Andinos, que também tem um manual de preparação para uma grande viagem de bicicleta. 7 guias. Olha isso, gente. Guia de Cicloturismo Mantiqueira, Guia Caminho da Fé para Ciclistas e Caminhantes, Guia de Cicloturismo Paraná, Guia Circuitos do Sul, Guia Serra do Espinhaço, Guia Estrada Real Caminho Velho e Guia Estrada Real Caminho dos Diamantes, que são sobre esses 2 últimos que a gente vai conversar aqui. Eu vou beber água. Sejam muito bem-vindos à TV História em Casa e ao programa Brasil em Casa. É com muita honra que eu os recebo. Bom, Thiago, a gente fica muito agradecida, né? E até o coração bate mais forte assim com o teu convite, porque falar num canal de história pra gente é uma grande responsabilidade, né? A nossa formação não é história. O Olinto gosta muito. Eu estudei um pouco de história da arquitetura, né, na faculdade, e eu gosto também, mas enfim, não é a nossa formação. E até interessante, porque você falou nossa área de atuação, perguntou, né? E a gente tem muita dificuldade de se enquadrar em uma, porque a gente, inclusive, optou por essa vida, por essa diversidade de atividades. Então tem hora que a gente está pedalando, tem hora que a gente está escrevendo, fotografando, filmando, editando, desenhando, 1000 coisas, pesquisando na biblioteca, né? Então a gente é contente de ter essa diversidade, assim, a gente é feliz com esse estilo de vida, mas tem essa responsabilidade de falar, às vezes, com uma audiência mais específica, assim, vamos ver se a gente corresponde às expectativas aí. Velho, eu tô aqui numa mistura de êxtase por prazer, né, e tensão, parece que eu tô à beira de uma chamada oral, sabe, aquelas bem difíceis, assim. Então, quer dizer, é um prazer mesmo estar aqui, porque eu queria ser professor de história. E eu acabei não passando história, acabei passando em direito e assim foi indo. Mas eu tenho gosto pela história tremendo, assim. Tanto é que esse guia, os 2 guias da Estrada Real, assim, foi um deleite, prazer, assim, estudar, produzir e tal. E ser convidado para um canal de história que nem o seu é a coroação, né, meu? É aquela cereja do bolo. Agora, vamos ver se a gente consegue, né, enganar o máximo de pessoas possíveis, né? Porque a gente é amador. Vamos lá. Amador é aquele que ama. Não tem problema. Vamos lá. Em meados do século XVIII, já eram muitos os caminhos que conduziam às minas de Minas Gerais. Mas também muitos eram os seus descaminhos. Para evitar estes descaminhos, a coroa portuguesa determinou que o ouro e os diamantes deixassem as terras mineiras apenas por trilhas outorgadas pela realeza, que receberam o nome de Estrada Real. Esse trechinho eu retirei de um outro site chamado prosaempoema.com e eu gostei desse trecho por conta que, acompanhando a história de vocês nesse trajeto, eu percebi muito a relação da Estrada Real turista e envolvida no interesse financeiro do projeto e a Estrada Real que, historicamente, talvez seria essas outorgadas pela realeza, onde em alguns lugares você só vai conseguir fazer por trilha a pé e não vai ter como colocar, ou desviaram, né, para dentro do portão, das casas das pessoas. Hoje mesmo assisti uma entrevista maravilhosa que vocês fizeram com 2 rapazes que era um trio que iam colocar as placas nos marcos, né? Então, aqui agora, vocês são livres para nos contar essa história. O que é a Estrada Real?
onde que começa isso, o que que vocês viram e ouviram, principalmente, de quem encontraram por lá. É com vocês. Então vamos lá, ó. Eu não sei se você sabe, mas eu deixei o direito para fazer uma volta ao mundo de bicicleta. E durante 3 anos e meio eu fiquei viajando. Quando eu voltei para o Brasil, a minha ideia é divulgar o cicloturismo no Brasil. Bom, uma das coisas que eu fiz foi escrever um livro sobre a história da volta ao mundo, aquele advogado barrigudo que comprou a bicicleta, acabou fazendo a volta ao mundo. Mas eu queria fazer guias para as pessoas viajarem no Brasil, porque eu achava que o Brasil tinha potencial. Então eu saí em 93, cheguei em 96, em 97 eu escrevi o Guidão da Liberdade, e logo em 98, quando eu tinha acabado de lançar esse livro, saiu o Código de Trânsito Brasileiro. Então em 98, junto com a Renata Falzoni, a gente saiu de Paraty e foi até Brasília, apoiar o código, que ele é um código mais humano, né? Bom, aí que eu ouvi falar dessa estrada real, porque gente de São Paulo e depois eu estudando no Paraná, eu não estudava tanto. Eu estudei no Paraná o caminho do Viamão, por exemplo, que é um caminho histórico, mas a estrada real era muito pouco, ou quase nada. Eu fiquei fascinado com aquilo. Um ano depois eu já tinha estudado Pacas e então no final do ano de 99 para 2000, eu já estava com o meu motorhome. Esqueci de dizer, depois que eu fiz a volta ao mundo, eu passei a morar dentro de um motorhome. Eu não tenho casa até hoje, gente não tem casa, né? Eu comecei a fazer os levantamentos para buscar um circuito para fazer de bicicleta modernamente falando. Então, as primeiras coisas que eu percebi primeiro, a estrada real, na época, ninguém chamava de estrada real, porque a Realeza estava muito longe daqui. E, assim, o que hoje se chama de caminho velho, que é de Paraty até Ouro Preto, vamos dizer, realmente era o caminho, a base dele era o que os índios já faziam. Depois os bandeirantes e depois os mamelucos paulistas, né? Que voltavam para caçar índio, para trazer como escravo. Houve várias tentativas de achar ouro, por um motivo ou por outro não encontraram. E o paulista, ele vivia disso, que é uma função meio estranha, né? Meio estranha, né? Não é de se ter orgulho disso. Mas ele fornecia escravo junto com os que vinham da África, né? Quando acabou o ciclo do açúcar, bem, já não tinha nem muito assim para quê. Voltou a história do ouro, coisa que já estava sendo esquecida. Não dá para saber muito bem quem que encontrou, nem foi o primeiro ou o segundo. Eu sei que mais ou menos nessa região de Ouro Preto foi encontrado uma quantidade relativamente grande. Só que a coroa mesmo não sabia disso, porque várias vezes, achou, não achou, achou, não achou. Nessa época a coroa tinha liberado a legislação para que o cara que achasse tivesse várias regalias. Então, inclusive isso ajudou bastante a que os paulistas se interessassem por isso. Porque se ele achasse, ele ia ganhar bem. Bom, aí que tá. Quando realmente, bastante ouro, começou a ir mais gente, trouxe para cá, começou a ficar um caminho mais pisado. Mas esse primeiro caminho já era de índio, mas ninguém chamava aquilo de estrada real. E nem de caminho velho. Aquilo era o caminho que ia para o sertão, ou era o caminho que ia para o mar. Não tinha esse nome estrada real. Depois que veio com o ouro, já em 1699 por aí, foi encomendado o Caminho Novo, que obviamente era por picadas indígenas, mas ele foi aberto a picada, ele foi aberto uma picada. Esse era o Caminho Novo. Ele ficou pronto em 705, alguma coisa assim. 710 ele já estava podendo ser usado, mas ele era bem fechado em relação ao velho. Então houve essa correlação entre velho e novo, por isso que um é chamado de novo, o outro velho. Bom, aí lá por assim, quando a coroa começou a perceber o volume disso, nossa senhora, nunca se achou tanto ouro no mundo. Foi o maior Eldorado do mundo nessa época. Ficou uma loucura. Padre abandonava a batina, soldado debandava, todo mundo debandava, um monte de gente, assim, quadriplicou a população das Minas Gerais. Não tinha ninguém, assim, não tinha muita gente morando nessa região. Foi entupido de gente lá, de uma hora para outra. Pronto, aí tudo é real, realeza, real e tal. Tecnicamente falando, se você está tentando fazer uma estrada turística, você vai usar esse nome estrada real. Mas ela tem pouca relevância. Assim, é que nem eu falar para você,
Vem cá me ajudar, eu tô aqui com o meu carro quebrado. Onde você tá? Eu tô na BR. Se você falar uma BR no Brasil, pode ser absolutamente em qualquer lugar. Porque conforme a coroa foi vindo para o Brasil, tudo era estrada real. Qualquer lugar do país que tivesse uma estrada oficial, como você bem definiu, era uma estrada real. Então, quer dizer, se eu falar que eu estou na Regis Bittencourt ou na Dutra, você sabe pelo menos o estado que eu estou. Então, o melhor seria para chamar essas estradas de caminho velho, realmente, de caminho novo, ou outra coisa, caminho do Tejuco, né? Só que é muito mais bonito. Então, houve um projeto chamado Projeto Turístico Estrada Real. A gente conheceu as pessoas que idealizaram isso. E esse projeto envolveria 3 caminhos, que é de Ouro Preto a Paraty, Ouro Preto ao Rio de Janeiro pelo Caminho Novo e Ouro Preto até Diamantina, majoritariamente em Minas Gerais. Então muita gente até hoje imagina que Estrada Real só tem em Minas. É um erro histórico, tá? Bom, aí que tá. Aí você chega, assim, conforme eu ia estudando ou ouvindo as pessoas, o maior erro era justamente esse conceitual. Porque o que acontecia? O cara falava assim, olha, a Estrada Real é aqui. Por quê? Porque é por aqui que eles passavam com contrabando. Velho, se você está procurando uma estrada oficial, a Estrada Real é uma estrada oficial. Como é que a estrada oficial vai ser aquela do contrabando? Então isso é uma contradição em si, né? Mas isso é bastante comum em Minas. Você vai lá, tudo foi feito pelo Aleijadinho, né? Tudo, massivamente. O cara precisava de várias todo lugar vias. Foi visitado por Dom Pedro Todo também, lugar né? foi visitado por Dom Pedro. Então, logo que eu comecei os trabalhos de campo, de mapeamento, acho que, assim, e de estudo mesmo, né? Você tem que perceber o seguinte, não dá para falar que a Estrada Real passava aqui. Você tem que fazer uma frase um pouco maior. A Estrada Real passava aqui na época tal. Porque a estrada é que nem rio, ela vai para lá, vai para cá, eventualmente, né? Então, eu fui fechando. Se você quer fazer um estudo, você tem que ir fechando. Porque senão, meu Deus do céu, fica uma loucura. Eu fui fechando nesse começo, no boom, no rush, que é perto dos 1700. Então, essa para mim é a época mais legal. E assim, não é difícil você pesquisar, porque não tem muita literatura. O que foi produzido foi destruído. Se você pegar um dos livros mais famosos que tem, que é do Antonil, esse livro ele foi feito com licença régia, mas logo que ele foi publicado, ele já foi recolhido e queimado. Sobraram poucas cópias no mundo. Você pode baixar os originais para a internet, se você quiser hoje, entendeu? Então, quer dizer, não é exatamente difícil de você assim conseguir. Fora esse livro aqui, esse é uma... Esse foi o que você acabou de citar? Esse é o que eu acabei de citar. E Opulência, Olha, do Antonil. Essa aqui é uma edição comentada, né? Mas dá pra baixar pela internet o original. Dá pra baixar o original. Muito legal. Aqueles tipos antigão, assim. Isso. Agora, um outro livro que é muito menos falado, esse aqui é um clássico, né? Super clássico. Não tem como falar do Brasil Colônia sem falar desse livro. Tem um outro livro, do Tavares de Brito. Ele foi feito em Sevilha, ele era um cristão novo. Quem não sabe, o cristão novo é um judeu, na verdade. Ele estava tentando fugir das purificações, né? Aí o cara vira até cristão, não tem problema nenhum, pode dizer, não tem problema. Então, porque esses livros, eles são mapas da mina. Eles falam, primeiro você ia para tal lugar, depois ia para tal lugar, e assim indo. Então eles são muito detalhados em termos de caminho. Esse do Tavares de Brito, ele é de 36. Vamos ver se dá, que aqui eu só tenho uma imagem, uma réplica aqui, ó. Esse itinerário geográfico. Esse é do Tavares de Brito. Esse já é um livro bem menor, mais sucinto, e esse foi feito underground mesmo. Esse não tinha licença régia, coisa nenhuma. Também tem poucos no mundo e dá para você baixar na internet também. Só que esse daí o do Antonil, ele estava lá por volta de 1700 mesmo. Ele lançou em 1711. E o do Tavares de Brito em 30 e pouco. Em 30 e pouco o negócio já tinha muito mais gente, já estava mais estabilizado. Então eu fui seguindo pelo livro do Antonil. E assim, eventualmente tinha umas coisas que estavam falhando, eu não conseguia entender. Eu começava a buscar toponímia dos lugares e tudo mais. Estava indo bem. Chegou um momento que eu não conseguia. Aí o Tavares de Brito, ele dava mais detalhes. E mesmo porque, quando você chega na região das minas, pronto, aí vira uma profusão de caminhos. Tem caminho para todo lado. Porque tinha lavra para tudo quanto é lado. Então, bom, aí ele vai direcionando melhor. Em nosso trabalho, a gente buscou os caminhos mais antigos, né? E assim,
o Tavares de Brito já fala de um caminho novo do caminho velho, que é o que acaba passando em Congonhas. E o caminho velho do caminho velho era o mais antigo, que hoje passa só numa fazenda dos Cataguases, que tem muralhas grandes, assim, muito interessante. A gente acabou passando por esse caminho. Aí depois, a parte dos diamantes, o ciclo dos diamantes é ainda mais assim, de impressionar, assim, porque na época, o diamante, depois que acharam diamante no Brasil, tem histórias que são meio mitos, né? Que as pessoas usavam diamante para jogar baralho, como se fosse tento, sabe? Pedrinha. Ninguém sabia o que era. É de se esperar, porque não tinham pessoas especializadas nessa região. Quando eles descobriram, tinha tanto diamante que o preço do diamante no mundo caiu em 70%. É um absurdo, não dá para você imaginar isso. Isso só é possível porque poucos lugares do mundo produziam diamantes, lá na Índia só, que tinha. Então, quer dizer, isso realmente assim, Antuérpia já não comprava mais diamante, porque só baixava o preço, só produzia. Então, isso foi fascinante. Só que lá por 1730, a coroa já estava com o pé dentro aqui. Então, a exploração do diamante foi totalmente diferenciada da exploração do ouro. Já não tinha essas boiadas, se você achar, você vai ganhar tantas léguas de cada lado, vai escolher a tua lavra. Já não tinha mais isso, a coroa já estava aqui, estava metendo o pé na porta. Então o que eles faziam? Eles simplesmente fecharam toda essa região, que hoje está o circuito dos diamantes, depois lá de Mariana, para entrar nessa região dos diamantes lá para frente, só com autorização interna. Era super difícil. Era como você ir para Lhasa, no Tibete. Era uma região proibida. Isso ficou durante 100 anos. Aí quando veio a ferrovia, a ferrovia veio pelo lado oeste do Espinhaço e foi direto para Diamantina. E aí já tinha a capital, a nova capital. Então, quer dizer, toda essa região dos diamantes ficou esquecida durante muito tempo. E daí vem, agora, para os historiadores que têm vontade de conhecer a campo, né? Uma das grandes diferenças entre o caminho velho e o caminho dos diamantes é justamente essa. Esse esquecimento deixou toda essa região muito mais selvagem, assim. Tem muito mais natureza. Ela não foi influenciada pela época do café, por exemplo. As cidades cresceram menos também, né? Então tem muita cidade vilarejo bem pequenininho que preserva praticamente as características originais, como posição urbana, assim. Então, mais ou menos, esse assim, o que a gente gostaria de falar mais sobre a Estrada Real, esse nome pomposo e esse projeto turístico. O projeto turístico, como ideal, se um dia você puder procurar assim, lá no nosso canal, você vai ver entrevista com um cara que fez esse projeto, o Átila Godoy. É um cara idealista, muito bacana. O ideal dele era muito bacana. Mas o pessoal até citou ele nos comentários aí já. Total. Ele agora vive. Citou lá no começo. Uhum. Então, ele é uma pessoa muito inteligente, muito legal. E assim, ele trabalhou, fez tudo o que pôde para criar um instituto, para transformar isso numa rede de cidades, exatamente como era antes, eventualmente, né? Infelizmente, isso acabou caindo em mãos, saiu das mãos dele, vamos dizer assim, né? O Instituto Estrada Real hoje está dentro da FIENG, que é a Fiesp, vamos supor, de Minas Gerais. E assim, eles começaram, eu dei consultoria, né, para o Instituto no começo dele, e eu vi que não tinha jeito de trabalhar com eles, não ia dar certo, né? E eu acabei trabalhando totalmente separado, assim, né? Eles fizeram uma lambança histórica no caminho, na Estrada Real. Vocês assim, têm propósitos diferentes, Olinto. Os propósitos da empresa, ela já é empresa. Já sabemos dos propósitos. Os seus projetos, eles são muito mais além do que o de uma indústria produzindo alguma coisa, né? Do conhecimento mesmo, de conseguir produzir, de mostrar, de resgatar. É isso que é interessante.
dentro do processo do trabalho de vocês, na minha visão. Porque vocês fizeram mais de uma vez, conversaram, estiveram, contestaram ali o que estavam dizendo, né? Não é porque o Instituto disse isso que é isso, né? Então, isso é um trabalho de campo histórico. Essa aula está maravilhosa, como colocaram aqui. Pode continuar. O Israel. Aliás, estamos vendo vários amigos aí, agradeço. A gente não consegue falar oi para todo mundo, mas quando vocês veem o sorrisinho aqui do lado, é que tá, eu tô vendo que tá entrando, gente. Aí a gente agradece muito a presença de vocês. Fazer dinheiro, ganhar dinheiro é uma coisa normal, que assim, todo mundo precisa, as coisas são feitas para isso. Eu não sou contra nada disso. Agora, quando você, num caminho histórico, você deixa de respeitar a história, eu acho que é um problema muito grave, sabe? Porque assim, nós temos um guia que fala sobre o caminho da fé, que é um caminho, tipo o caminho de Santiago. Mas ele não é um caminho natural, ele foi feito para ir até Aparecida, então ele passa pelo caminho mais ideal para isso ou para aquilo. Ele vai pelo caminho que ele quiser, foi criado agora. Agora, quando o traçado do Instituto Estrada Real não respeita nem essa divisão de caminho velho e caminho novo, eles confundem essas coisas. Eles fazem um zigue-zague. Uma das coisas que a gente trabalhava para achar o caminho que a gente imaginava ser o mais correto, além de ler os livros, tem poucas descrições, mas é impressionante como elas batem e como tem uma lógica nisso. A princípio eu falei, eu nunca vou descobrir esse troço, eu vou ter que fazer carbono 14 nas pedras, eu vou ter que cavocar tudo, tal. Mas não é preciso. Se você faz um assim, mínimo de toponímia, tá? E você olha o campo, que nem a gente vai de bicicleta, a gente anda devagar, obviamente, né? E você observa as coisas, você vê a lógica deles. A lógica é muito interessante. Porque, primeiro, não tinha cerca no mundo, né? Então o cara, ele andava em linha reta. O índio tinha uma capacidade de andar absurda. Assim, descobrir os caminhos mais curtos, descobrir os melhores caminhos. O cara era apresado aqui no sul, levado para o nordeste, o cara voltava a pé, fugia, voltava a pé. Sem GPS, sem nada. Sem nunca ter ido, né? Sem nunca ter ido. Alguém levou ele arrastado, sei lá como, né? Velho, se eu desligar meu GPS aqui no sul, pegar um avião, for pro Nordeste, ligar de novo, ele leva uns 15 minutos para saber onde é que ele tá. Com toda a tecnologia que ele tem. Entendeu? Então, os caras sabiam fazer as coisas. E como que eles andavam? Primeiro, eles andavam mais assim, na linha reta, não fazia zigue-zague. Não tinha que estar fugindo de nada, porque não tinha cerca. Eles preferiam andar pela crista das montanhas, que é onde a vegetação é muito mais baixa, é muito mais fácil de você caminhar. Você pode ver mais longe, você consegue entender para onde você está indo melhor. Você prevê ataques. Se tiver algum ataque, algum problema, você está numa posição de vantagem, porque você está no alto. Você nunca vai passar embanhado. Só depois, com o tempo, que os caminhos foram baixando para as partes mais planas, depois de desmatamento, para plantar mandioca, esse tipo de coisa, né? Coisa rápida, né? E assim também houve aterramento e tudo mais. Então, é muito suave você entender qual que era o caminho dos caras. Só que, o Instituto acabou virando isso para um lado, para o outro, passando em sítio de gente, em cidade que não tem a ver com a época do ouro, mas tem a ver com a época áurea do trem, do café, das águas termais, entendeu? Então, acho que isso, a gente fez um caminho muito mais histórico, afinal de contas. E assim, a gente lamenta, né, disso não ter ficado claro, porque quem trabalha com restauro, com recuperação da história e tudo mais, a gente compreende que você tem que dar um uso, né? Então você pega um edifício antigo e se você for restaurar do jeitinho 100% que ele era, eventualmente ele não vai ficar funcional para a época moderna. Então você tem que ter um banheiro, você tem que fazer pequenas adaptações e a linha mais corrente, então, do restauro diz que você tem que evidenciar essas inserções que você faz. Da mesma forma, eu acredito que o Instituto poderia ter feito
por questões financeiras, que seja, por questões turísticas, que tem um atrativo mais interessante em outro lugar, ter feito desvios, mas que isso tivesse ficado claro. Hoje as pessoas percorrem aquele caminho que está lá com aqueles marcos, achando que estão no caminho original. Onde passava o ouro. Onde passava o ouro. E não é verdade. Ou então, nem sempre é não assim. custava isso. Olha, gente, ia por aqui, mas aqui tem essa cachoeira que é muito bonita. Então, a gente vai por aqui para ver a cachoeira, depois a gente volta. É uma coisa que até ficaria interessante, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. Um pouco de sinceridade, né? Talvez. O que vocês ouviram nesses caminhos?